Sete bancos, sete histórias de fraude, de ganância, de tragédia e medo. Banqueiros que quebraram bilhões, e quase nenhum deles passou um dia de verdade na cadeia. Os bancos sumiram. Os donos, na maioria, ficaram livres. O sistema financeiro continua de pé, mais forte do que nunca. Então tem uma pergunta que sobra. Uma pergunta que ficou pairando esse tempo todo. Se ninguém grande perdeu, quem foi que pagou a conta? Hoje eu respondo. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás dos maiores golpes financeiros. Eu sou o NJ e hoje é um dia diferente, porque hoje a gente fecha a série Bancos do Brasil. Foram 7 episódios, 7 bancos que marcaram a história desse país. O Nacional, com as contas fantasmas, o Banco Santos e os Picassos do Edemar, o Pan-Americano do Silvio Santos, o Econômico e o Poder do ACM, o Bamerindos e o Homem do Chapéu, o HSBC, o Inglês que Fugiu, e o Banorte, o Amigo que o Medo Matou. 7 histórias diferentes. Mas hoje eu não vou contar uma 8ª história. Hoje eu vou fazer outra coisa. Eu vou juntar as 7, porque quando você olha todas juntas, um padrão aparece. Um padrão que é quase uma fórmula. E essa fórmula responde 2 perguntas. A primeira é: para onde foi o seu dinheiro? A segunda pergunta é: por que no Brasil quase nenhum banqueiro vai preso? Vamos fechar essa série? Deixa eu remontar o padrão para você. Rápido, um por um. Banco Nacional, uma das maiores fraudes contábeis da história do país. Centenas de contas fantasmas, escondendo um rombo bilionário por anos. E no fim, vendido para o Unibanco. Socorro público. Banco Econômico, o banco mais antigo do Brasil. Quebrou com um rombo bilionário. E teve o senador ACM, movendo o poder político por trás. No fim, foi vendido por Excel, socorro público. Bamerindos, o numa boa, 1.400 agências, viciado no dinheiro da inflação. Ele não sobreviveu ao real e no fim foi entregue para o HSBC, também com socorro público. O Banorte, o amigo na praça de Pernambuco, morto pelo pânico depois da quebra do Econômico. E no fim foi vendido no final de semana para o Bandeirantes e também com socorro público. O Banco Santos, de Edemar, os 12 mil quadros, o Basquiat contrabandeado, que no fim veio à falência. Edemar condenado, mas a sentença foi anulada e ele morreu livre. Pan-Americano, o banco do Silvio Santos, rombo de milhões, registros duplicados. No fim, socorro do FGC, comprado pelo BTG, e Silvio Santos salvou o resto do império. HSBC, o gigante inglês, entrou comprando o Bamerindos e saiu no escândalo do Swiss Lakes. E no fim foi vendido para o Bradesco. Você percebeu? 7 bancos. E no fim, quase todos, 3 palavras se repetem: socorro, vendido e livre. Nunca preso. Quase nunca o dono pagou. Agora deixa eu te explicar o truque. A engenharia por trás disso. Porque tem um mecanismo que se repete em quase todos esses casos. Ele funciona assim. Quando um banco desses ia quebrar,
ele era dividido em duas partes, a parte boa e a parte podre. A parte boa era o que tinha valor: as agências, os clientes, os depósitos, os bons empréstimos. Essa parte era vendida para um banco grande e saudável. Unibanco, Excel, HSBC, Bradesco, BTG. Os grandes engoliam a parte boa e ficavam maiores. E a parte podre, as dívidas, os créditos que ninguém ia pagar, o prejuízo, né? Essa parte fica com quem? Com o governo? Com um programa chamado PROE. E o PROE é a peça central dessa história toda. O PROE foi criado em novembro de 1995. O nome oficial é enorme: Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro. Só que na prática, ele era simples. Era dinheiro público para facilitar a venda dos bancos quebrados. O governo entrava, limpava a sujeira, garantia o negócio, e o banco grande levava a parte boa. Tranquilo. O argumento do governo tinha lógica. É importante dizer. Era o seguinte: se um banco grande quebra e ninguém socorre, os clientes perdem o dinheiro. O pânico se espalha, os outros bancos quebram e o sistema inteiro desaba, levando junto a economia, o seu emprego, o seu salário. Então, dizia o governo, é melhor gastar dinheiro público para segurar o sistema do que deixar tudo desabar. E olha que tem uma verdade nisso. Vários países fizeram parecido. Mas, e sempre tem um mas... Deixa eu sair da história um segundo. Se você gosta de entender como dinheiro, poder e golpe mudaram esse país, é exatamente isso que a gente faz aqui toda semana. Então aperta para seguir no Código 171, aí você não perde nenhuma história. E se você estiver pelo YouTube, aperta se inscrever agora e dá um gostei. Isso nos motiva bastante a continuar fazendo o nosso trabalho. O mas é o seguinte: quanto custou tudo isso? E aqui eu preciso ser honesto com você sobre os números, porque não existe um número único e fechado. Depende de quem calcula e de como corrige pela inflação. Na época, nos valores dos anos 90, o PROE despejou cerca de 20 bilhões de reais nos bancos. Só no nacional levou uns 5,8 bilhões. O econômico, uns 5,2. O Bamerindos, uns 3,2. Isso nos valores da época. Mas 20 bilhões dos anos 90 é muito mais dinheiro hoje. Corrigido, as estimativas variam bastante. Uns falam em 44 bilhões. A CPI dos bancos chegou a falar em mais de 40. Alguns cálculos mais amplos passaram de 70. Para você ter uma noção de escala, os economistas estimam que o socorro custou por volta de 2,5% de tudo que o Brasil produziu num ano. – 2,5% do PIB de um país inteiro para salvar bancos. E aqui vem a parte que dói. Esse dinheiro não caiu do céu. Dinheiro público é dinheiro de imposto. É o imposto do seu salário, da sua conta de luz, do pão que você comprou hoje de manhã. Cada real que o governo despejou para salvar esses bancos saiu do bolso do brasileiro comum. E olha o detalhe mais revoltante. Passados mais de 20 anos, parte desse dinheiro nunca foi devolvido. Segundo dados do Banco Central, alguns desses bancos ainda deviam bilhões aos cofres públicos, concentrados justamente no nacional e no econômico. Dívidas que provavelmente nunca vai ser paga de verdade.
Tem uma frase que resume tudo. Foi dita a respeito do Proer e é quase perfeita. O sistema não perdeu, mas o Brasil, o contribuinte, pagou a conta. Essa é a resposta da primeira pergunta. Para onde foi o seu dinheiro? Foi para tapar o buraco que os banqueiros deixaram. Agora a segunda pergunta, a mais incômoda, por que quase nenhum desses banqueiros foi preso de verdade? Olha o placar da Sé. O dono do Nacional foi condenado, só que ele ficou preso pouquíssimo tempo, em regime brando. O Edemar dos Santos foi condenado a 21 anos. A sentença foi anulada e ele morreu livre. O Ângelo do Econômico foi condenado. A pena prescreveu, 0 dias preso. O Zé do Chapéu do Bamerindos morreu acusando o governo. Nunca cumpriu pena pela quebra. No Pan-Americano, ninguém graúdo foi preso de verdade. Você percebeu o padrão? E não é sorte, são mecanismos. Deixa eu listar por que isso acontece. Primeiro, os melhores advogados do país. Banqueiro tem dinheiro para pagar os escritórios mais caros que existem. E esses escritórios são especialistas numa coisa: ganhar tempo. Segundo, a prescrição. Crime tem prazo para ser punido. Se passar do prazo, prescrevem. Vira em nada. E o processo de crime financeiro é complexo, lento, cheio de recursos. Os advogados esticam o processo até o prazo passar. Foi exatamente o que aconteceu com o caso do Econômico. Terceiro, a complexidade. Crime de colarinho branco é difícil de provar. Não tem sangue, não tem arma, não tem cor. Tem planilha, offshore, empresa de fachada, engenharia financeira. Coisas feitas justamente para serem difíceis de entender. Quarto, e talvez o mais importante, poder. Banqueiro anda com político, com juiz, com ministro. A gente viu isso nessa série inteira. O ACM e o Econômico. O Zé do Chapéu, que era ministro. Quando você tem acesso ao poder, as regras funcionam diferente para você. Junta os 4. Advogado caro, prescrição, complexidade e poder. E você tem a fórmula perfeita da impunidade. Não é falha do sistema. Às vezes, parece que é o sistema funcionando exatamente como foi desenhado. Então, o que fica de 7 episódios? Deixa eu tentar resumir. Primeiro, banco não é cofre. O seu dinheiro não fica guardadinho esperando você. Ele está girando, emprestado na rua. Por isso, a confiança é tudo. E o pânico é mortal. Segundo, os grandes ficam maiores. Cada crise dessas, um peixe grande engoliu um médio. Nacional virou Unibanco, que virou Itaú. Bamerindos virou HSBC, que virou Bradesco. Hoje, pouquíssimos bancos dominam quase tudo no Brasil. Essas crises são partes de como isso acontece. Terceiro, o lucro é privado. O prejuízo é público. Quando o banco lucra, o lucro é do dono. Quando o banco quebra, o prejuízo é seu. Os ganhos sobem, as perdas são divididas com todo mundo. E quarto, o mais importante de todos, essa história não são passado. Enquanto eu gravo isso, tem banco quebrando com dinheiro de gente comum. A engenharia muda, os nomes mudam, mas o padrão é sempre o mesmo. E é por isso que a gente conta essas histórias. Não para você decorar datas e nomes de banco, mas para você reconhecer o padrão quando ele aparecer de novo. Porque ele sempre aparece de novo. E é assim que a gente fecha a série Bancos do Brasil. 7 bancos, 7 histórias, uma conta só, que sobrou para você. Se você ouviu essa série inteira, muito obrigado, de verdade. Comenta aqui, eu escutei a série inteira. Agora, você entende mais sobre o sistema financeiro do Brasil do que a maioria das pessoas.
E se esse é o primeiro episódio que você ouve, volta lá no começo, vale a pena ouvir os 7 na ordem. É uma saga com começo, meio e fim. Na semana que vem, o Código 171 começa uma coisa nova. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Esse foi o Código 171. Eu sou o NJ e quinta-feira tem Inciso B com Bruna. Se essa série significou alguma coisa para você, manda esse episódio para uma pessoa, só uma pessoa. É assim que isso aqui cresce. Segue a gente aqui no Spotify, no Instagram, @podcastcódigo171 e se inscreve no nosso canal do YouTube. Valeu, até a próxima!